Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos fazendo então um fechamento dos comentários do terceiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual Kardec coloca como título Notícias Históricas. E vamos começar comentando um termo que Kardec designa por essênios. Kardec diz que os essênios, assim como os fariseus e os saduceus, era uma outra seita judaica que tinha alguns costumes, uma interpretação, de certa forma, bem diferente das outras duas seitas das quais nós comentamos aqui. Eles habitavam uma espécie de monastério, porque eles viviam em uma reclusão. Eles se retiravam do meio da sociedade da qual eles viviam, né? Eles não se misturavam com o restante do povo. Eles tinham costumes brandos e virtudes bem austeras, segundo o codificador. Também ele nos diz que eles proclamavam um amor de Deus e ao próximo. Acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Vivia o celibato, pelo menos alguns deles, condenavam a escravidão e a guerra. E um item também interessante, que eles partilhavam os seus bens entre os seus membros e também viviam da agricultura. Então, comparado aos saduceus e aos fariseus, na verdade eles não partilhavam das querelas dessas duas seitas. Dos saduceus, eles não iam de encontro com, porque os saduceus eles não acreditavam na imortalidade da alma, na verdade eles não acreditavam em nada além da vida física, e eles eram bem diferentes dos fariseus, porque eles não partilhavam da hipocrisia que os fariseus tinham, porque eles eram considerados naquela época aqueles que realmente cumpriam aquilo que eles falavam. Então era aquela seita que mais se aproximava dos ensinamentos, das leis divinas. E devido a esses preceitos morais, de algumas atitudes, da forma de pensamento dessa seita, algumas pessoas chegaram a acreditar que Jesus fez parte dessa seita. Porém, nada se pode comprovar em relação a isso. Tanto que não vamos encontrar este termo nas Escrituras Sagradas. Não existe esse termo na Bíblia, dos essênios. Então, de onde surgiu? Não é? É interessante que existia um sujeito chamado Flávio Joséfos, que ele era contemporâneo, inclusive, dos apóstolos. Ele viveu no primeiro século dessa nossa era, e ele era um judeu que, mais tarde, ganhou cidadania romana e escreveu vários artigos, digamos assim, vários livros a respeito da cultura judaica. E ele, então, ele descreveu sobre os essênios, inclusive com uma grande admiração sobre eles. Né? Então, talvez a partir daí, algumas pessoas vendo esse relato de Flávio Joséfos, que inclusive é uma das referências para todos os historiadores, além da própria Bíblia, que embora a gente ache que seja apenas a Bíblia utilizada apenas como um conceito religioso, mas não é também uma fonte de vários dados históricos que os historiadores utilizam, porque ela foi escrita, se tratando do Novo Testamento, foi escrita pelos próprios judeus. Então ele retrata muito dos seus costumes. Agora, nós, na condição de espíritas, temos uma referência sobre os essênios. E ela está lá no livro Boa Nova, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, aonde no capítulo 19, que é intitulado Comunhão com Deus, tem um diálogo de João, aquele que se tornaria o evangelista, e Jesus, aonde João traz algumas dúvidas e ele menciona os essênios, que inclusive ele era um grande admirador dos essênios e buscava, junto a essa seita, alguns conselhos. Então sugiro que aqueles que tiverem interesse leiam, porque Jesus também faz alguns comentários a respeito dessa seita dos essênios. Não necessariamente reprovando, mas não afirmando tudo que eles trazem. Inclusive, Jesus traz algumas comparações daquilo que ele ensinava, que ia de encontro ao pensamento dessa seita. E também, ultimamente, ficou, de certa forma, um pouco mais forte
o nome dessa cultura, porque por volta da década de 40 e 50, 1940, entre 1940 e 1950, acharam vários manuscritos, aqueles que são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, onde cerca de 900 pergaminhos foram encontrados em diversas cavernas, e eles são atribuídos aos essênios, né? Então aí a gente vê a ciência auxiliando a própria religião, embora aqueles que professam a ciência ainda não saibam disso, né? Comprovando cada vez mais a existência de Jesus, a existência do contexto em que ele viveu aquela época. E o último item tratado por Kardec são os terapeutas, que Kardec diz que eles eram contemporâneos de Jesus, tinham grande semelhança com esses essênios pelo estilo de conduta, e quem, na verdade, falou e escreveu sobre eles primeiro, que também não vamos encontrar essa palavra propriamente dita na Bíblia, foi o Fílon, que era um filósofo judeu platônico lá de Alexandria, que viveu entre 20 a.C., nasceu em 20 a.C. e morreu em 50 depois de Cristo, que foi o primeiro a falar sobre essa seita, considerando, na verdade, os terapeutas como uma seita do judaísmo. E alguns pais da igreja confundiam eles como cristãos. E Kardec faz um comentário muito interessante no final, onde ele diz que, independente das hipóteses, assim como os essênios, eles foram um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, formando então esse elo mais próximo de ligação, esse elo de ligação que aproxima essas duas religiões, se assim podemos, essas duas linhas de pensamento. Então, ficamos por aqui nessa abordagem a respeito desse terceiro item da introdução e vamos partir no próximo vídeo para o quarto e último item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço e até o próximo encontro.